Eu acho que a vida boa, ela pode ser entendida, melhor do que definida, ela pode ser entendida como uma vida reta, uma vida virtuosa, uma vida que não é livre de erros, mas que os erros são entendidos como parte de uma trajetória para acertar e ser uma pessoa melhor. A vida boa também é uma busca, não por felicidade, mas busca por bem-estar. O que significa assumir os deveres e responsabilidades dessa vida e não pensar muito nos direitos que se tem na vida em sociedade. E essa ideia de dever e de obrigação eu acho que deve orientar cada um de nós para buscar essa vida boa. E sabendo que essa vida boa ela pode ser uma busca constante, ela não exatamente se apresentará como algo fechado, mas no fundo essa vida boa vai ser a soma de erros e acertos e dessa preocupação constante com dever e responsabilidade, com acerto. E eu acho que só no fim da vida é que cada um de nós vai olhar para trás e vai pensar o seguinte: essa minha vida foi realmente boa. Eu vivi e fiz de tudo para ser uma pessoa íntegra, virtuosa, e por mais erros que eu tenha cometido, os acertos superaram em muito aquilo que me tornou quem eu fui. Excelente. Eu tenho para mim que você falou tanta coisa que me lembrou que eu tenho pra mim que uma vida boa é eu chegar bem velho e cantar aquela música My Way do Frank Sinatra. E eu achei muito curioso porque, de certa forma, quando você falou de falar, e a música do Frank Sinatra é isso, ele conta a história dele e ele conta com virtude, com ímpeto, com dinamismo, e ele fala, eu fiz, I did it my way, e fala com orgulho, e ele fala, errei, joguei errado, me levantei e caí. Ele conta esse drama da vida que você falou. Então, fantástico do que você acabou de falar. E ninguém errou mais do que o Frank Sinatra. Exato! Essa é a beleza. E todo mundo queria ser ele. Essa é a beleza, exatamente. Aquilo que você projeta para as pessoas é uma coisa poderosa, né? Talvez eu tenha algum eco do Frank Sinatra, que é uma figura que eu adoro, como músico, como cantor, né? Intérprete, e muito mais do que o Frank Sinatra é o Rat Pack, do qual ele era membro. Então... Dean Martin, Sammy Davis Jr. e Frank Sinatra. Por favor, vamos escutar o Rat Pack. É lindo, as músicas dos três, e eles bebiam, faziam shows, se divertiam, entretinham, contavam piada no meio do negócio. Eles eram três showmans, não era só o que eles cantavam. Vai além, essa beleza, muito bom. Muito bom. Bruno, e a mim o que chama a atenção é essa questão da vida examinada, né? Logo a vida filosoficamente, socraticamente examinada, né? Dentro do que a gente consegue, dentro das nossas limitações, mas o exercício talvez dessa pergunta socrática, e aí essa pergunta passa, você também falou de virtudes, né? E de construção e ressignificação, talvez seja uma melhor palavra, dessas virtudes, dado que os significados hoje eles são disputados, eles já não têm mais a ver com a realidade, e sim com o que a maior parte das pessoas acredita. Então fica muito complicado a gente falar de virtudes. A mim, me remeteu, quando você estava falando de vida virtuosa, duas coisas principais. Magnificência ou magnitude, né? Magnificência, né? Acho que é a melhor forma de dizer isso, e fortaleza, né? Quando você estava falando da virtude, fortaleza, que isso pode ser entendido desde como uma visão estoica, extremamente estoica. Falou Memento Mori, claramente. Ou qualquer outra, até budista. Existem várias outras, qualquer religião chamada tradicional tem algum elemento desse de fortaleza, né? Como é que você, do ponto de vista de intelectual público, né? Eu acho que você já está há 10 anos aí, pelo menos, que assim, eu te acompanho, acho que desde... Eu estava tentando rememorar hoje, 2009. Instituto Mises Brasil foi 2011, acho que o podcast, não foi? 10 anos, pelo menos. Eu lembro de ver ele falando dos estudos iniciais dele sobre mentalidade revolucionária, e isso despertando, enfim, isso acho que deve ter sido lá por volta de 2009, 2010, mais ou menos, eu lembro de ter ouvido.
Isso. E como é que você, do ponto de vista de intelectual público, faz para tentar fomentar isso em termos de comprovação das suas ideias? Então você tá pautando as suas ideias num ideal que as pessoas não entendem esse ideal e que o que elas entendem é disputado por um bando de pessoas que não necessariamente estão preocupados com a verdade. Como é que você tira essa atitude quase que heróica de fundamentar toda a sua opinião sobre toda a sua inserção profissional? Qual é o ethos? Posso estar errado? Fala assim, qual é o ethos de alguém que quer ser um intelectual público? Isso, e como é que faz isso? Isso. Né? Ou qual a história que você pode dividir com a gente? Isso. Bom, em termos de virtudes, fortaleza é uma delas, obviamente, né? Eu sempre penso, quando se fala de virtudes, a primeira virtude que me vem à cabeça é a prudência no sentido aristotélico, como frônesis, né? Como sabedoria prática. Sim. Porque eu acho que a sabedoria prática ela acaba sendo um grande círculo dentro do qual as outras virtudes convivem e devem conviver, e de vez em quando divergem. E, no fundo, a grande luta do ser humano é lidar com essas virtudes e tentar segui-las, defendê-las e segui-las, né? Porque você tem duas dimensões. Primeiro, é você falar a respeito dessas virtudes, dizer que elas são importantes, escrever sobre elas. Outra coisa, e o desafio maior, é viver essas virtudes, que é a coisa mais difícil. Quer dizer, é muito fácil qualquer um chegar no microfone ou num texto e exaltar as virtudes das virtudes. Sim. Isso é muito fácil, ou seja, a defesa das virtudes é algo muito fácil. Você vivê-las é o que tem de mais difícil, porque no fundo é você com você mesmo. Sim. E você não pode se enganar, né? Tem pessoas que tentam, né? Mas você só consegue verdadeiramente se enganar se você tiver algum tipo de problema psicológico, psiquiátrico. E aí a gente sai da esfera da normalidade para tratar de outra coisa. Mas na vida diária, quer dizer, do cidadão comum, no qual eu me incluo, você não se engana. Tem uma hora do dia que você vai ter que conviver consigo mesmo e você vai atestar a fraude que você é, e você está tentando vender uma ideia completamente falsificada de você mesmo para as outras pessoas. E aí a grande luta é você saber que essas virtudes existem e você vivê-las. E a partir desse momento é que você faz uma escolha em defendê-las publicamente. Então, quer dizer, eu vou dizer hoje em dia não, mas eu acho que a história da humanidade é a história dessa luta, né, individual, por ou viver essas virtudes ou driblá-las, né? Porque driblar essas virtudes também é uma escolha, você negar. Você sabe que essas virtudes existem, sabem que elas são importantes para a sua própria vida e para a sua vida na comunidade onde você vive, e você ou tenta driblá-las ou tenta vivê-las, que é a parte mais difícil da experiência humana. Então, partindo dessa ideia, quer dizer, a grande dificuldade que eu sempre tive era essa virtude significa isso e como eu posso vivê-la, né? Sabendo, aí voltando à ideia de vida boa, o quanto eu vou errar tentando viver essas virtudes, e só a partir daí, só a partir dessa vivência, tendo um capital de experiência individual, da vivência concreta, seguindo, tentando viver essas virtudes, é que eu tenho força e coragem para defendê-las.